Olá! Apareci aqui para falar com vocês sobre algo que eu gosto demais e queria compartilhar um pouco com vocês. Bom, eu vim falar sobre literatura nacional. A literatura brasileira, ela me encanta desde criança, sabe? Eu fui uma criança que cresci ouvindo da minha mãe literatura de cordel, né? Os meus contos de fadas eram literatura de cordel. E aí, quando eu cresci e pude ter acesso, enfim, às bibliotecas da escola, por algum motivo que me foge, a literatura brasileira sempre estava lá presente. Então, é algo que eu gosto genuinamente, sabe? Então, falar sobre isso, tentar contagiar um pouco as pessoas com esse gosto que eu tenho, é uma forma de expandir, né, esse amor que eu tenho. Então eu vou falar aqui pra vocês, fazer meio que uma espécie de lista, né? Acho que é um estilo de lista com 10 livros que eu gosto muito, muito mesmo, que é da literatura nacional, né? Então vão ser 10 indicações aí pra vocês. Eu tentei colocar um pouco de tudo, não só literatura clássica, mas também contemporâneo, poesia, conto, romance, enfim, tem de tudo um pouco. Para começar, vamos falar de Ariano Suassuna. Eu amo esse autor, inclusive ele é um dos autores que eu li muito na infância, né, assim, na pré-adolescência mais ou menos, não infância, né, pré-adolescência. E recentemente eu fui conhecer o livro O Romance da Pedra do Reino, que tem o subtítulo E o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Esse calhamaço de 800 páginas. O Romance da Pedra do Reino ele foi publicado em 1971, né? E ele faz parte, eu vou deixar abaixo aqui porque ele é pesadinho. Ele faz parte de um movimento que o Ariano Suassuna criou com outros artistas, chamado Movimento Armorial. E o que esse movimento armorial tinha como intuito? Era pegar a arte popular, que é tão rica no Brasil todo, mas em Pernambuco, por ser meu país de Pernambuco, por ser um estado que foi colonizado há muito tempo e então tem uma história maior, né, enfim, de absorção e de produção cultural, acaba que tinha muita coisa para poder se divulgar, para poder levar para o Brasil inteiro. E o que o Ariano se propõe, e principalmente aqui nesse livro, é pegar essa cultura popular e transformar em arte erudita. Enfim, esse movimento ele não se reduziu à literatura, tá? Ele foi para música, para as artes visuais, enfim, coisas até que o próprio Ariano gostava de participar. E aqui nesse romance, a gente vai ter a história narrada por pelo rapaz que se intitula Dom Pedro Diniz Quaderna. O Quaderna, para os íntimos. Essa é uma história que a princípio foi pensada pelo Ariano Suassuna para ser uma trilogia. Até onde eu sei, ele chegou até a começar o segundo volume, né? Alguns folhetins foram publicados no jornal Diário de Pernambuco, mas ele desistiu. E até onde eu sei, ele desistiu porque essa história acabou se tornando muito pessoal para ele. Tinha elementos aqui que mexiam muito com a vida privada do Ariano Suassuna, então ele acabou deixando só esse livro mesmo. É um livro bastante desafiador, foi bastante desafiador ler ele, tá? O que me assustou bastante porque eu estava acostumada com o Ariano Suassuna dramaturgo, né? Das peças, divertido, uma coisa mais fluida, né? Mais gostosa de se ler. E aqui
há uma densidade maior. Ele continua gaiato, como sempre, né? Hilário. Tem momentos aqui que você morre de rir com ele. Mas tem muita crítica, muitas coisas que se misturam com dados, com fatos históricos, tá? Ele faz muita referência histórica, muita referência literária, principalmente a literatura brasileira, que era o que ele valorizava, e a literatura portuguesa, que é de onde vem as nossas influências, né? Então, para resumir um pouco a história, afinal de contas ela é bem complexa, ela vai ser narrada pelo Quaderna, um narrador completamente não confiável, absurdamente não confiável. E o que dificulta, traz um nível de dificuldade a mais nessa história, é que ela não é linear. Ela é uma história que tem como se fossem passagens entrecortadas. Existe uma linha e nessa linha ela tem várias interrupções para contar histórias paralelas, né? Porque a história principal, digamos, né, essa narrativa que engloba todas as outras, é a chegada de um príncipe nesse lugar, nessa cidade onde eles moram, e a partir daí tem uma confusão e o Quaderna acaba preso e ele está escrevendo, né, a gente já vai saber logo de cara que ele está escrevendo direto da prisão antes de receber o resultado do seu julgamento. Enfim, é uma história incrível, vale a pena dar o esforço para tentar fazer essas ligações. Tem mistério aqui, um mistério que não necessariamente você vai resolver, mas que assim, é o mote que faz a coisa andar, sabe? É o que impulsiona a história. E diversão garantida, né? Com o Ariano, ele coloca aqui dois personagens que são meio que tutores do nosso protagonista, o Quaderna, que eles representam lados opostos de ideologias, né? Então o Quaderna fica ali meio que bebendo das duas fontes e filtrando o que lhe convém. E também tem um fato interessante que aparece personagens aqui que são muito famosos do Ariano. Então eu digo que existe um Ariano verso, né? Porque ele consegue colocar personagens dentro da história que são de outras. Enfim, um livro maravilhoso que eu quero muito reler. Ele é um livro que com certeza pede releituras e eu gostaria muito de reler ele no futuro. O próximo livro que eu vou falar é o magnífico e sensacional Grande Sertão Veredas. Gente, esse livro aqui, acho que até eu nem preciso decorrer muito sobre ele, né? Ele já tem a sua fama. É um épico, né? Aqui, o único romance do João Guimarães, né? Onde ele coloca toda a sabedoria do povo sertanejo, do povo simples, onde ele recria o mito fáustico, tem a questão, né, do jagunço, né, que é o personagem principal, Reobaldo, que está contando a história dele aqui, né? É uma história narrada em primeira pessoa, e inclusive esse narrado é uma coisa muito oral, né? É como se a gente estivesse ouvindo o Reobaldo. Ele se dirige a um interlocutor, esse interlocutor é um forasteiro, então a gente pode meio que fingir que nós somos esse forasteiro e que estamos ouvindo o Reobaldo falar com a gente. E tem uma história de amor lindíssima, né? Que é plano de fundo aqui para essa história toda. E assim, é um livro que é incrível.
não procurem saber, se vocês vão ter um primeiro contato, vocês pretendem ler esse livro pela primeira vez, não procurem saber sobre ele, porque eu acho que tem coisas aqui que o spoiler não estraga a experiência, tá? Porque pra mim não estragou, eu tomei spoiler, mas não estragou. Mas assim, com certeza eu gostaria de ter lido o livro sem saber dessas coisas, porque ia fazer toda a diferença, né? Então, assim, o Guimarães, ele já vinha, né, impactando muito com a criação, né, de um léxico novo, né? Inclusive agora eu tenho o livro que é o Léxico de Guimarães Rosa, e quando eu for ler as obras dele, eu quero ler acompanhando o léxico para me aprofundar mais. É um livro que eu li ele quase inteiro em voz alta, isso ajuda muito, é uma dica que todo mundo dá, e realmente, gente, funciona, porque ele reproduz a linguagem oral, né, do sertanejo, então, realmente, até você pegar o jeito, ler em voz alta ajuda bastante. Então, assim, é um livro, né, foi publicado em 1956 e eu acho que de lá pra cá, eu acho que, sabe, só teve um Guimarães mesmo, porque é o que ele faz, né, eu já li outros livros dele também e eu adoro o que ele escreve, o que ele faz é realmente muito, muito especial, muito diferenciado. O próximo livro é de uma autora que eu comecei a ler o ano passado, perdão. Graças a Juliana Gervason, que criou o Clube das Cajus, né, das admiradoras virtuais da Júlia Lopes de Almeida. E, gente, assim, obrigada, Ju, só tenho isso a dizer, porque a Júlia Lopes é incrível, é sensacional, tá lendo a obra dela. E esse daqui foi o primeiro livro, inclusive, que eu li da Júlia. Ele é fininho, olha só. Ele é bem curtinho, uma novelinha. E até agora, até o momento, né, estou lendo mais coisas dela, pretendo ler ainda mais. Mas é o que me marcou muito, assim, eu gosto muito da história desse livro. Ele foi publicado pela primeira vez em 1888 e em folhetim, né? E é como ele está publicado aqui nessa edição da Janela Amarela. E depois, posteriormente, ele foi publicado em 1899 em formato de livro, só que quando ele foi publicado em formato de livro, a Júlia fez alguns ajustes, né, umas mudanças na linguagem. Quando eu for reler, eu quero reler nesse outro formato para ver o que foi que mudou, né. Pessoas que leram nessa outra edição falam que realmente é só uma questão de linguagem mesmo, na história não muda nada, né. Mas é interessante fazer essa comparação. Aqui a gente tem uma autobiografia ficcional, né, contada pela Marta filha. Afinal de contas, aqui a gente tem duas Martas, que é a Marta mãe e a Marta filha. E são duas mulheres que têm que enfrentar a vida sozinhas. Acontece que a Marta fica órfã de pai, né, o patriarca da família morre. Elas não têm, enfim, mulher naquela época, né, não tinha como, não tinha posse, então não tinha que realmente buscar meios de se sustentar. Então a mãe da Marta vai lavar roupa para fora, lavar, engomar, passar, enfim, aquela coisa toda. Mas o que ela faz é todo um possível para que a filha continue a estudar, para que a filha possa estudar e que tenha uma possibilidade de um futuro melhor que o dela, né? Então a gente vai ver essa abnegação da mãe em nome de uma educação da filha, para que ela, né, fique bem, para que ela tenha uma profissão, né? A questão do casamento aqui, ela não é deixada de lado, é um livro de sua época, gente, então a gente tem que realmente tentar não ser anacrônico, mas depois de ler tantas coisas assim da Júlia, hoje em dia eu consigo ver que, assim, são esses pequenos passos que foram dados lá atrás que nos levaram até onde estamos agora, né, de poder lutar por mais e mais direitos e menos opressão. Então, assim,
incentivar por meio da literatura que as mulheres tenham uma profissão, que as mulheres tenham uma habilidade, alguma coisa em que se sustentar, é algo que sempre está presente na obra da Júlia, e aqui isso é feito de uma forma muito bonita, muito emocionante. É um livro que eu indico demais, 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 demais. Inclusive ele está agora na lista de um dos vestibulares, acho que é o da FUVEST, é um vestibular bem famoso aí. Enfim, ele saiu, que bom, porque agora vai ter mais edições também. Essa que eu tenho aqui é da Janela Amarela, que é uma editora independente, que faz um trabalho incrível com a obra da Júlia, publica tudo. Ela resgata autores que foram silenciadas, né? Elas têm a Crisantema, elas têm a Júlia, elas têm a Albertina Berta, não sei se elas estão publicando ainda. Enfim, elas publicam autoras que é difícil de achar, né? Mesmo que estejam em domínio público, veja só. Às vezes a gente não consegue achar a obra toda da Júlia no site do domínio público, mas a Janela Amarela faz esse trabalho de resgate muito bom, muito bonito. Um autor que não poderia estar de fora, né, desse vídeo é o Machado de Assis. É um dos meus autores favoritos da vida, sabe? Não é nem autor brasileiro favorito, mas é um dos favoritos da vida. E o meu favorito dele até então, né? Eu não li toda a obra do Machado, mas eu estou fazendo a leitura dela em ordem cronológica. E pra mim até agora esse é o meu queridinho, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que, enfim, ele foi publicado em folhetim em 1880 e depois em livro em 1881. Acho que também é um livro que não precisa eu me estender muito sobre ele, né? É um narrador defunto, né? Ele já começa a história dizendo que é um narrador defunto, e como ele narra suas histórias lá do além, não sabemos, não sabemos, não é mesmo? E também nem importa, o importante é que aqui a gente tem um narrador despido. Ele, ao dizer que ele é um narrador defunto, ele tá dizendo isso, ó, eu vou contar tudo, não tenho nada a perder, já morri mesmo, então vou contar tudo. E assim, ainda assim o Machado consegue colocar aqui nesse livro, na obra dele como um todo, mas aqui nesse livro ele tá assim, ó, espetacular. Ele consegue colocar aquela ironia incrível, aquela ironia fina, sabe? Que assim, eu li esse livro, por exemplo, na época da escola. Não devo ter pego nem metade, né, das ironias de Machado. Então é um livro que, assim, quanto mais você lê e você reflete sobre aquilo, é que você vai vendo a genialidade, né, do cara, assim. E aqui é isso. Uma pessoa contando a sua vida, né? Então, digamos que é uma autobiografia ficcional também. Só que aqui nesse caso é um narrador que tá nem aí, vai contar tudo, porque ele não tem nada a perder. Só leio Machado, Machado é incrível, gente. Um autor pernambucano, o Morte e Vida Severina, é um livro que eu li também já faz muito tempo, pela primeira vez, né? E é um livro que mexe muito comigo, ele me emociona muito até hoje. Se eu começar a ler ele, se eu ouvir alguém lendo, ele me emociona, né? Porque primeiro ele tem esse jeito de contar, aqui é poesia, né? Estamos falando de poema. E o jeito dele narrar me lembra muito essa minha infância, né? Essa coisa de ter crescido ouvindo literatura de cordel e lendo, né? Depois que aprendi a ler. E que narra algo muito do lugar de onde eu vim, né? Que é do interior de Pernambuco. Enfim, aqui é a história de um retirante, né? De uma família retirante, e que vai encontrar pelo caminho, vai encontrar morte e vida, né? Por isso que ele é considerado, até tem esse subtítulo, né? Considerado o Alto de Natal pernambucano. Porque é muito isso, vai
ele encontra muita morte, muita dificuldade pelo caminho, mas também tem vida, sabe? Ele encontra. É um livro curto, gente, é um poema, né? Curto, que você lê, é muito gostosa a leitura dele, não é aquela que você fica parando pra, ai, deixa eu ver se eu entendi. Não, ela vai, sabe? Então, assim, eu recomendo muito, é muito bom. É um livro que eu tenho um carinho enorme por ele, né? E, bom, ele foi publicado em 1955, e a obra do João Cabral de Melo Neto, ela tem essa característica, né, realmente de retratar uma realidade muito peculiar de uma região do país, né? Então, conhecer a literatura nacional é muito isso, é conhecer o nosso próprio país, né? Então, por que não? Por que não estarmos lendo? Outro livro que é muito incrível é o Antes do Baile Verde. Eu tenho essa edição aqui que é com todos os livros de contos que saem pela companhia. Estou lendo ainda, né? Eu comecei a ler a Lígia faz uns 2 anos, mas agora eu estou lendo mais assiduamente, né? Porque eu tô no grupo de leitura do Lendo Autoras, lá no Instagram, procura lá Lendo Autoras, e a gente tá lendo a obra da Lígia. Mas assim, Antes do Baile Verde eu acredito que foi o primeiro que eu li. E até hoje ele é o meu preferido. É um livro de contos, né? Eu costumo dizer, os romances da Lígia eu já li todos. E mesmo não lendo todos os de conto, eu bato o martelo e digo que a Lígia é muito superior como contista do que como romancista. Não que ela seja ruim como romancista, tá? Pelo amor de Deus, os romances da Lígia são muito bons. Mas ela como contista é perfeita. Perfeita, sem defeitos, maravilhosa rainha. E Antes do Baile Verde tem esses contos onde a Lígia consegue ser incrivelmente versátil, onde ela consegue te impactar a cada conto ela te impacta, e onde ela consegue mexer com emoções diversas, sabe? Só com a destreza da palavra. Ela parece uma confeiteira fazendo, sabe, aqueles bolos elegantíssimos, e depois, pá, aquele conto incrível. É a Lígia. O Antes do Baile Verde, ele é publicado em 1970. A Lígia faleceu faz pouco tempo, né? Então, até pouco tempo ela era uma autora contemporânea. Não sei se, mas o Antes do Baile Verde, podemos dizer que ele já é um clássico contemporâneo, né? É um livro incrível, recomendo demais. Qualquer conto da Lígia, mas Antes do Baile Verde é incrível para começar. E é o meu favorito, né? Outro autor que não poderia deixar de estar aqui é o Lima Barreto. Eu li... Essa edição que eu tenho aqui são três romances, né? Mas o que eu vou falar é do primeiro romance, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Gente, esse romance aqui, ele é um soco no estômago. Eu acho que como a maioria da literatura do Lima, se você parar pra pensar, né? Eu não li todo do Lima Barreto, mas o que eu li tem esse caráter. E esse aqui me marcou demais, né? Aqui ele tem esse rapaz, que é um rapaz de pele preta, né? O Lima, ele retrata essa condição, né? É um livro publicado em 1909, ou seja, apesar dessa esperança que existia, um clima mais de esperança após a Lei Áurea, o Lima continua aqui realista, sabe? E muito pontual, assim, muito cirúrgico ao retratar a realidade, ao retratar o dia a dia, né, dessas pessoas.
É um rapaz, a história do Isaías Caminha, que estuda bastante, ele é muito estudioso, ele lê bastante, né? Então ele fica, cara, eu falo desse livro e já fico emocionada, assim, ele fica naquela, sabe aquela esperança do jovem? Eu vou conquistar o mundo, eu vou ser alguém, eu vou, né? Eu estudo tanto, eu sou tão inteligente, vai dar tudo certo pra mim. E aí no dia no dia mesmo que o Isaías sai, né, ele vai pra capital, e aí a mãe tá super angustiada, né, tá preocupada dele ir sozinho e tudo mais. E ele, não, mãe, eu vou. E aí no dia que ele vai mesmo, no dia da viagem, ele já se depara com uma situação, sabe aquela situação que você tá, né, olha alguém querendo me colocar num lugar, como se esse lugar fosse o único que me pertencesse, né? Enfim, então o Isaías vai ter muitas provações, vai ter muitos choques de realidade, e a gente vai se chocando junto com ele. É um livro doloroso, mas muito necessário, gente. Eu acho que muito atual, infelizmente, né? Mas é um livro que me marca demais. E só de pensar nele, ele já me deixa emocionado. Eu recomendo demais esse livro do Lima. E eu acho que ele nem é tão conhecido assim, né? Geralmente ouvimos mais do Policarpo, do Clara dos Anjos, enfim. Mas esse aqui vale muito a leitura. Uma autora que eu conheci recentemente também, e graças a Juliana Gervason também, obrigada mais uma vez, Ju, foi a Adélia Prado. Eu li recentemente esse livro, Bagagem. Eu já tinha lido outro da Adélia, que vem nesse box também, que é muito fofura, esses livrinhos. Eu tinha gostado do outro, porém a proposta do Bagagem, ele me conquistou ainda mais. Foi pra eu bater um martelo e dizer assim, Adélia, poeta do meu coração, sabe? Ela consegue falar das coisas mais triviais, das coisas mais banais do dia a dia, com uma beleza, com uma delicadeza, uma singeleza, e que tudo fica bonito. E que o que é doloroso fica bonito também. E que o que é simples fica bonito. Ela consegue dar beleza para as coisas, para tudo, sabe? Então, esse aqui é um dos primeiros livros da Adélia. Ele foi publicado em 1976. Ela estava um tempão aí sem escrever, ela ainda está viva, né? Bom ressaltar, é uma autora que ainda está entre nós. E parece, eu vi, né, a notícia de que vai sair um livro novo dela, que bom, né, porque já fazia um tempo que ela não publicava, e vai sair mais, e tem muito mais poesia da Adélia para ler, ainda bem, né, porque isso aqui é acalanto para a alma, gente, é muito bom. Leiam a Adélia. Uma outra autora contemporânea que eu sou apaixonada demais é a Conceição Evaristo, né? Esse aqui é o Conciá Vicêncio, foi publicado em 2003, e ele vai contar a história dessa protagonista que mora num lugar muito inóspito, né? Muito, enfim, no interior, onde não tem muita modernização. Essa modernização que a gente vê na cidade é coisa que não existe. E muita pobreza também, né? Não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas aqui nesse caso está. E aí a Ponciá vai com esse intuito de, né, melhorar de vida, de ter uma vida melhor e mais próspera e mais feliz. E ela vai pra capital. Sendo que a Ponciá, ela é uma mulher que desde o ventre, né, ela é
tem uma sensibilidade muito grande, né? E então todos ficam apreensivos com o fato dela ir, mas ela vai e as coisas se mostram de uma maneira. E aí isso me lembrou, né, como eu acabei de falar há pouco tempo do Recordações, parece, né, a história atual, né, dessas pessoas, pra gente ver como as coisas não mudaram tanto assim, infelizmente. O que eu percebo na escrita da Conceição, diferente da do Lima, que é aquela que é seca, que te soca o estômago, sabe? A da Conceição, ela é uma literatura que abraça. Sempre que eu falo da Conceição, eu digo isso. Ela é uma literatura que abraça. Porque ela tem um jeito doce, gente, de falar. Até quando é uma coisa triste, nossa, mas tem umas cenas aqui que são tão tristes. E ela narra de uma maneira que você se sente triste e ao mesmo tempo você sente alguém te abraçando. É incrível. É a escrevivência, né, que ela fala, que ela tem, essa escrevivência que faz a literatura da Conceição ser algo muito único, né, na nossa literatura e a literatura contemporânea, né, Conceição, uma autora aí ativa, em produção, e que, enfim, eu espero que seja ainda mais e mais conhecida. Quero ler mais coisas dela. Li também o livro de contos dela, Olhos d'Água, que é, nossa, outro livro assim arrebatador. Mas esse aqui, ele tem essa coisa muito doce e triste ao mesmo tempo. Eu diria que até um pouco esperançosa também. Então, leiam Conceição, gente. Leiam Conceição Evaristo. E por fim, gente, vocês acham que eu não ia falar de Clarice Lispector? É óbvio que a minha autora favorita da vida ia estar aqui, né? Perto do Coração Selvagem é o meu livro favorito da Clarice até então. Eu acho ela genial em quase tudo que ela faz. Mas assim, a protagonista que ela cria aqui no Perto do Coração é uma protagonista que me encanta demais, né? Que me faz ficar assim, nossa, como eu queria ter essa força, essa coragem, esse ímpeto, sabe? Porque ela é tudo isso, assim. Então, para além de todas as, né, quebrar as convenções, né? Um livro publicado em 1944, quando um livro publicado então, para além, né, de toda essa inovação, né, que a Clarice trouxe na escrita, quando ela publica lá em 1944 esse livro, afinal de contas é o primeiro livro que ela publicou. Para além de tudo isso, é o que ela consegue transmitir, o que ela consegue principalmente tocar no leitor, né? Fala-se muito, ninguém lê Clarice é que nos lê. Eu acredito demais nisso, porque ela toca em lugares na gente que a gente nem sabia que existia, né? E com Perto do Coração é isso, é uma protagonista, um romance de formação, onde existe essa protagonista que é uma mulher completamente fora da curva, que questiona, que faz as coisas acontecerem e te leva a refletir junto, e te leva aos ímpetos junto com ela. Ler Clarice, por vezes pode ser muito desafiador, mas eu acredito que aqui ele é também muito, muito prazeroso. É gostoso de ler, né, esse livro. É um livro que eu indico muito para quem quer começar a ler Clarice, porque ele tem uma história mais linear, né? Ele tem essa coisa dos acontecimentos que te deixam ansiosos para saber o desenrolar, e toda a reflexão, contendo toda a reflexão, toda aquela, né, aquele tumulto que é ler Clarice Lispector.
Então, ela está aqui, obviamente não poderia deixar de estar. Bom, essas foram as minhas indicações para vocês, que a gente possa ler mais literatura nacional, e conhecer mais o que é nosso, conhecer nossa produção e descobrir que tem coisas incríveis aqui, né? É isso. Eu vejo vocês numa próxima e até mais.